Muito bem, senhoras e senhores, depois de um dia testando o novo iPhone 13 Pro, eu trago para vocês as minhas primeiras impressões, aquela tradicional análise depois de um dia de uso. Vou falar um pouquinho também do 13 Pro Max e fazer alguns comparativos com o 12 Pro, para a gente ver o que melhorou. E eu vou dar um spoiler, eu trago muitas boas notícias. Então roda a vinheta e vamos nessa! Então é isso aí, ontem nós pegamos os novos iPhones aqui no lançamento e eu passei aí pouco mais de um dia com ele fazendo vários testes, tirando fotos, gravando vídeos, rodando benchmarks e aquele uso tradicional aí também para trazer a minha opinião. E como eu disse aí antes da vinheta, são muitas boas notícias, porque a gente tem um lançamento muito legal para a linha Pro. O Nanete já fez o vídeo da linha 13, né, do iPhone 13, que é decepcionante, né? A gente simplesmente acha que não vale a pena. Eu compartilho da opinião dele. Porém, na linha Pro é outra história, o negócio está muito legal, porque praticamente todas as categorias que a gente analisa aqui nos nossos vídeos, né? Eu estou inclusive com a minha colinha aqui porque é muita coisa, como por exemplo, né, design, tela, som, desempenho, né, CPU, GPU e memória RAM, a câmera, que é metade desse vídeo praticamente, e a bateria, quase todas as categorias tiveram melhorias claras, melhorias perceptíveis. E eu vou comentar tudo isso para vocês nesse vídeo. E eu só queria deixar outra coisa clara. Não é que eu tô desanimado com esse iPhone, que o pessoal falou, nossa, nunca vi o Will tão desanimado num unboxing. Eu não tava desanimado daquele unboxing, estava cansado. Porque a gente sai do avião, já vem para cá, monta o estúdio, dorme um pouquinho, vai para a loja, pega o produto, já sai gravando, editar e nos... É muita coisa, então dá uma canseira. Agora eu dormi um pouquinho, fiz meus testes, então tá tudo bem. Mas eu tô feliz com esse lançamento. E eu tô feliz também com os nossos patrocinadores, com a Nomad, que é a sua conta digital nos Estados Unidos em dólar, e com a Zip4Me, que é o seu endereço nos Estados Unidos para redirecionar as suas compras. Links aí na descrição e depois eu falo mais um pouquinho aí no final do vídeo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse produto. Vamos começar falando sobre o design, né, como sempre. O design do iPhone 13 Pro é praticamente idêntico ao do iPhone 12 Pro, né? Só muda alguns detalhes, mas a composição geral é a mesma. E as cores também, né? Nós temos novas cores. Isso não é um ponto negativo na minha opinião, porque eu gosto muito desse design quadradinho, né? Eu acho ele muito bonito, com uma pegada bacana, então achei legal. E nós temos algumas mudanças nos detalhes, além do óbvio, né? Além do entalhe menor, do notch menor e da câmera maior, a gente tem uma variação na posição dos botões, né? Como vocês podem ver aí, ó, varia um pouquinho. Parece que os botões do iPhone 13 Pro eles são um pouquinho mais baixos. Isso fica mais evidente quando eu coloco as capinhas lado a lado. Ó lá, dá para ver certinho aqui a furação diferente, né, para esse caso, e o botão de força aqui também, né, destacado aí que ele fica diferente. E aqui embaixo é igual, a parte de baixo é igual. E aí a gente tem obviamente a furação diferente aqui também, né, das câmeras. E para mostrar exatamente o quanto cresceu, né, a área das câmeras, é só colocar essa capinha aqui no iPhone 12. Aí a gente tem aí o tamanho certinho, né, quanto de tamanho a gente ganhou no módulo da câmera do iPhone 13 Pro. Inclusive, isso não me incomodou, o tamanho da câmera. Ah, legal, a câmera é maior, né? Temos sensores maiores ali, evoluções na câmera, beleza, isso é ótimo. O que me incomodou é a elevação do módulo, né? É a profundidade, porque o negócio virou uma lombada, a ponto de ele ficar na mesa assim, ó, sambando, quando ele tá na mesa sem capinha. Olha como ele fica mais alto aqui, ó. E se você aperta aqui do lado na tela, você tá digitando alguma coisa, ele já começa a andar, tá vendo? A mexer. Você veio desse lado então, aí acabou, ó. Ele fica assim. Isso era uma coisa que existia no 12 Pro também, como vocês estão vendo aqui, mas não me incomodava muito, porque quando eu colocava a capinha, e a maioria das capinhas faz isso, ele fica estável, ó lá, não mexe nada, tranquilo. Só que no caso do 13 Pro, esse salto das câmeras é tão alto que até com uma capinha, ó, colocando a capinha aqui, ó, continua saltando. Então isso me incomodou um pouco. É um grande problema, mas é aí o ponto negativo desse design, na minha opinião. E um outro ponto sobre o design é que eu acho que já passou da hora do conector Lightning morrer, né? Já passou da hora da Apple trocar por USB tipo C ou deixar só no MagSafe, descobrir uma forma de passar dados, porque já deu, né? Esse conector aí já está muito datado e a gente está aguardando uma evolução há um tempo. Pô, o próprio iPad, até o iPad Mini já tem lá o conector USB tipo C, só o iPad nada que continua no Lightning e os iPhones, então
É isso, né? Mas assim, em termos gerais, eu achei o design excelente, exceto por esses dois detalhes que eu acabei de comentar. Agora, um outro ponto de design, que aí já entra na tela, que é o nosso próximo tópico aqui, é o entalhe, o notch. O notch está igual o notch do Zenfone 5, lembra? But our notch is 26% smaller than the Fruit Phone. E naquela época eu perguntei para o Marcel se a Asus copiou descaradamente a Apple. E agora? Será que foi a Apple que copiou descaradamente a Asus? Será que o mundo deu voltas? Será que eu tô com fome? Ramon? Guardar as capinhas aqui. Inclusive eu decidi ficar com essa capinha aqui, viu? Eu acabei gostando aí dessa cor. Bagunça de... Bagaço de uva. Bagaço de uva. O Lélio falou que é açaí. Açaí. O açaí é uma coisa meio roxo com terra mesmo. É batata doce. Então olha aí, nós temos uma redução no tamanho de 20%, então é um notch consideravelmente menor. Só de bater o olho você já percebe que houve uma mudança legal. Porém, no sistema a gente não percebe nenhum motivo para isso, né? A gente não percebe nenhuma adaptação do software acompanhando essa mudança, porque a gente tem mais espaço, né? A gente ganha mais espaço, especialmente no Pro Max. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, comparar aqui, ó, vou abrir aqui a tela do Pro Max, ó, lá, colocar aqui junto com os outros, ele tá meio alto, peraí. Se eu colocar aqui, ó, a tela do Pro Max, ó, para comparar, a gente vê que sobra bastante espaço ali depois do notch. Porém, esse espaço não é aproveitado. O que acontece é que os elementos, né, o horário, o Wi-Fi, bateria, sinal da operadora, eles acabam ficando com um texto maior, como vocês estão vendo aqui em cima, ao invés de aproveitar melhor esse espaço. Mas é importante deixar claro que eu acho, né, pelo que eu pesquisei aí, eu acho que essa mudança no tamanho desse entalhe, ela não mudou para você ter mais elementos de interface. Parece que não foi esse o motivo. O motivo parece que foi o módulo da câmera. O iFixit já desmontou os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max e olha aí o tamanho do módulo da câmera em relação ao 12 Pro. Aumentou bastante e nessa outra imagem vocês conseguem ver como esse módulo fica encaixado ali em cima, encostado no notch, né, no entalhe. Então não daria para ter essas melhorias de câmera no tamanho do notch anterior, o que é um pouco deprimente nessa conclusão, porque faz a gente acreditar que a Apple já poderia ter reduzido o tamanho do notch, mas esperou até precisar para fazer isso, né? É o que é. Então temos aí um notch um pouco menor. E aliás, sabe qual que é o segredo para fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, sem riscar a tela por causa da câmera? Vou mostrar para vocês o segredo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O segredo é esse aqui, ó. Olha lá. Fita crepe. Falamos então sobre o notch, agora vamos falar sobre a tela, e nós temos aí os mesmos tamanhos em relação à geração anterior, né? 6.1 polegadas no 13 Pro e 6.7 polegadas no 13 Pro Max, e as mesmas resoluções também. Então aqui no caso nós temos aí uma resolução de 1170 por 2532 pixels. Essas especificações técnicas, elas não mudaram muito, né? Tem o HDR10 Plus, resolução, tamanho, densidade de pixels, isso tudo está igual, porém a tela que a gente tem aqui é uma tela diferente. Ainda é uma tela OLED, porém ela traz aquela tecnologia LTPO, que é a mesma tecnologia que já está presente hoje no Apple Watch. Ó, esqueci o meu. Agora que eu vi que eu tô sem o relógio. Eu também não saio de casa aqui, fico gravando o dia todo, né? O grande diferencial é que nós temos um refresh rate, uma taxa de atualização de 120 Hz. Essa é uma coisa que é impossível eu mostrar para vocês nesse vídeo, porque ele está sendo publicado aí em 30 quadros por segundo aqui no YouTube, né, 4K 30. Porém, foi a primeira coisa que eu percebi no iPhone. Eu tirei ele da caixa, eu vi o design, vi a cor, isso não me chamou a atenção, mas quando eu iniciei a configuração... Para de buzinar aí, p***! Quando eu iniciei a configuração, que eu comecei a interagir com a tela, foi a primeira coisa que eu percebi, né? Nossa, realmente, até que enfim, uma fluidez que já existe aí no mundo Android há muito tempo, chegou no iPhone. A Apple chama essa tecnologia de ProMotion e não é só 120 Hz, né? É quadros por segundo aí de uma forma adaptável. Então agora está exibindo em 10 quadros por segundo, né? 10 Hz. Porque está estático. Quando eu coloco meu dedo aqui e começo a mexer, ele vai acelerando de acordo com o meu movimento e aí chega até os 120. Então você não percebe isso acontecendo. Mas na prática, todos os movimentos acompanham muito mais, né? O dedo. Nos jogos a gente tem aí mais quadros por segundo, isso é muito legal. Mas já vou falar um pouquinho sobre os 120 Hz. O que antes eu queria falar para vocês é que a gente não encontra, tudo é muito automático, a gente não encontra aqui na parte de tela e brilho nenhuma configuração disso. Na verdade, a única configuração que eu achei é fuçando bastante lá em acessibilidade, né? Muitas coisas que antes estavam muito óbvias, como por exemplo o brilho automático, agora estão na parte de acessibilidade. Aqui em movimento a gente tem essa pequena opção aqui embaixo, né? Limitar taxa de quadros.
Então você pode limitar tocando aqui, ele passa a ser aí 60 quadros por segundo. Aí como eu já acostumei aqui, eu já percebo uma diferença imediata. 120 Hz. Por que isso é legal e por que isso pode não fazer falta? Bom, é legal porque traz mais fluidez para o sistema. Então todas as animações, né, essa animação de jogar aqui para cima, você percebe mais detalhes nela, né? Ela flui melhor. Você tem uma sensação de que tudo é um pouquinho mais rápido, né? Mais fluido. Rolamentos para lá e para cá, está rolando para a tela. Em qualquer interface, qualquer aplicativo, você percebe instantaneamente uma melhora. Porém, em determinados aplicativos que usam animações, está rolando uma treta aí, está rolando um problema porque parece que a Apple não liberou para os desenvolvedores ou os desenvolvedores não têm acesso à API para implementar. Eu acho que é uma coisa que vai ser resolvida rapidamente. Acho que não vai demorar muito aí para os aplicativos mais populares terem acesso aí aos 120 Hz e a gente ter uma experiência mais fluida, mas não está sendo automático como já é hoje no iPad Pro. Então os desenvolvedores estão quebrando a cabeça aí com a Apple ainda para definir isso. Eu percebi assim, quase tudo que eu uso, realmente você tem uma melhora no conforto visual. Então é uma questão de conforto, não é essencial. E se você escolher por acaso um iPhone 13 ou outra geração que não tem 120 Hz, para muitas pessoas não vai fazer diferença. Agora, se você joga ativamente no iPhone, pode fazer uma diferença legal. Então, eu procurei alguns jogos que já estão otimizados, porém eu não achei muitos. Pelo menos no primeiro dia de teste, né? O que eu estava procurando? Eu estava procurando uma opção bem óbvia no aplicativo que me dissesse que ele está rodando em 120 Hz. E, claro, só tem um jogo que eu posso sempre confiar. Vocês sabem qual que é o jogo que nunca falha? Um jogo que, aliás, se você não jogou, joga, pelo amor de Deus. É 2021. Qual jogo que é? Você sabe? Aí, pô. Quem diria, hein? 2021, jogando Doom 120 FPS. Ah lá, eu vou aumentar o brilho aqui da tela um pouquinho, porque tá meio escuro aqui o jogo, né? Então tá aí, ó. Olha lá, single player, add-ons, opções, a gente vem aqui em opções, a gente vem em vídeo e ele já tem aqui a opção, ó lá, 120 FPS. Deixa eu colocar aqui, ó, mais um pouquinho na frente da câmera. Fecha aqui. Atenção, foco! Olha lá, nós temos a opção de 120. Isso porque esse é um jogo que já trazia essa opção, né? Ele já tinha aí modos de 30 ou 60 FPS. Então jogos que já estavam prontos ou aplicativos que já estavam prontos para taxas de quadros por segundo já devem funcionar automaticamente no 120 FPS. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser essa melhoria. Eu tentei rodar aqui o Genshin Impact, que é o favorito aí da galera, né, em termos de gráficos, qualidade gráfica e tudo mais, porém, eu não sei, gente, eu acho que eu tô ficando velho, eu tô ficando burro, porque eu abri o jogo aqui, fiquei fuçando uma meia hora, eu não achei as configurações desse jogo, sumiu! Depois eu procuro melhor e trago para vocês em outro vídeo, mas enfim, hashtag o quê? Hashtag eu burro, mas seguimos. Então, a tela, a gente tem essa questão aí do 120 Hz, que é o que mais chama a atenção e que deveria ter sido lançado no ano passado, no iPhone 12 Pro, né? Mas enfim, finalmente chegou e assim, é isso. Ah, tem a questão do brilho também, né? Falando, ele brilha mais, ele tem um brilho um pouco mais forte, 200 nits a mais. Eu não consegui perceber isso. A gente saiu na rua com o 12 Pro, 12 Pro Max, os dois lado a lado, filmando, o sol batendo na tela do celular e o brilho, igual, percepção do brilho nossa estava igual, então pode ser um brilho mais forte, mas eu não cheguei a perceber isso. Então em termos de tela, para mim, o principal diferencial é a questão do 120 Hz e a nova tecnologia de tela, que reduzindo a taxa de quadros por segundo, quando você não está usando, que nem agora, tá uma imagem estática aqui, ele está em 10 Hz. Economiza bastante a bateria, o que contribui para uma autonomia que é uma das melhores que a gente já viu até hoje num iPhone. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E com a experiência visual vem também a experiência sonora. Fala galera do Loop Infinito, eu sou o Júlio da NET e estou falando diretamente de Madrid, na Espanha, para darmos início à nossa cobertura. Pois é, eu testei bastante aqui o som, né, a experiência de som do iPhone 13 Pro e comparei aí com o 12 Pro. Então assim, eu percebi uma melhora. É muito difícil falar de som porque não dá para demonstrar, né? O legal é você ouvir e tirar a sua própria conclusão, é algo muito subjetivo. Mas assim, analisando aqui, né, eu sentei aqui com o Nanete, a gente ficou ouvindo umas músicas, alguns jogos, efeitos sonoros e tal, comparando o 12 Pro com o 13 Pro e também o 13 Pro Max, que inclusive mesmo desempenho de som aqui nesses dois. E a gente chegou à seguinte conclusão:
O áudio do iPhone 13 Pro, ele é um pouquinho mais alto do que o 12 Pro, um pouco mais alto, ele tem um pouquinho mais de grave e ele é mais nítido. Mas é uma diferença, uma melhora geral, é muito difícil fazer isso, muito difícil fazer o que eu tô fazendo agora, tipo de falar, ele melhorou tantos por cento. É uma melhora, sei lá, uns 10 a 15% melhor, eu diria. Se você colocar um do lado do outro, você percebe. Mas se você ouvir um dia o outro, você vai falar que é quase a mesma coisa. Então, existe sim uma melhora. E eu tô deixando aqui nesse vídeo as câmeras por último, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre elas, então tô tirando todo o resto do caminho antes. E agora vamos falar um pouquinho sobre o desempenho, vamos falar sobre CPU, vamos falar sobre GPU e também memória RAM. E, inclusive, uma coisa que o pessoal tinha dúvida é com relação à memória RAM. E aqui no Geekbench 5, um aplicativo de benchmark, a gente tem a confirmação aí dos 6 GB de memória RAM, ou seja, não mudou nada, né? A gente continua aí com 6 GB como o iPhone 12 Pro. No caso dos iPhones, pela otimização com iOS, eu não acho que precise de mais. Então, para mim, eu olho, não aumentou a memória RAM, beleza. Nunca senti falta no 12 Pro e acho que não vou sentir falta também no 13 Pro. E aí a gente tem o chip também, que é o A15 Bionic, rodando aí a 3.23 GHz. E em termos de CPU e GPU, né, processamento, esse ano aconteceu algo diferente, porque todo ano a Apple apresenta o A14, o A13, o A12, compara com a geração anterior, compara às vezes até com o primeiro iPhone, o que não faz sentido nenhum. Eles falam, 50% melhor do que a geração anterior e, sei lá, 20 mil vezes melhor do que o primeiro iPhone. Que importa isso? Não estamos em 2007. Ou estamos? E esse ano não, esse ano eles compararam com a concorrência, sem citar a concorrência. Concorrência que não pode ser nomeada. É que nem aquele, como é que fala, daquele filme lá, o Gandalf. Não pode falar o nome dele, né? Star Wars. Não, que não tinha o nariz. Eu sei do que é. Spock, não, Spock. Não, Spock é do Sabre de Luz. Eles falam inclusive o quê? Leading competition. Leading competition, os líderes da concorrência, né? De quem que eles estão falando? Eles estão falando desse cara aqui, ó, o Snapdragon 888 e o 888 Plus também, né? Então é muito óbvio aí que eles estão comparando com os topos de linha Android. Depois a gente vai fazer um comparativo aí e confirmar essas alegações. E o que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte, eu rodei vários benchmarks aqui, né? Então eu rodei um de CPU e um de GPU para a gente medir mais ou menos aí o aumento no desempenho, né? Então a gente rodou o Geekbench 5 no iPhone 12 Pro e no 13 Pro e no 13 Pro Max também, e em vários, tudo que tinha aqui a gente rodou para fazer um comparativo que eu vou fazer em outro vídeo depois para vocês. E rodamos também o 3D Mark, e aí nós temos os seguintes resultados que vocês vão ver na tela agora. O 12 Pro marcou cerca de 1.600 pontos no single core e cerca de 4.000 pontos no multicore. Já o 13 Pro e também o 13 Pro Max, né, muito próximo aí os resultados, em torno aí de 1.700 no single core e 4.800 no multicore. Lembrando que uma pequena variação nessa pontuação é sempre normal. Então a gente tem uma melhora mais moderada no single core e bem mais acentuada no multicore. E depois nós rodamos o 3D Mark no teste Wildlife Extreme, né, que é o mais pesado, e a gente também teve um resultado que a princípio foi bem decepcionante, como o Nanete já mostrou lá no vídeo do iPhone 13, né? A gente teve um aumento em relação ao 12 Pro de uns 200 pontos, o que resulta aí no desempenho gráfico, né, um aumento de em torno de 1 quadro por segundo, o que é muito pouco, né? Geralmente uma nova geração de iPhone sobe aí uns 3 FPS em média, 3, 4, subir 1 é pouquíssimo, então realmente não teve muitas melhorias nessa geração, por isso que a Apple foi comportada aí na apresentação. Mas eu achei estranho esse teste, eu achei estranho porque eu comparei com o M1, depois eu vou fazer um vídeo só sobre os benchmarks, mas eu comparei e falei, mas tá meio estranho. Aí eu peguei o celular e eu vi que ele estava meio quentinho aqui atrás, não estava muito quente, mas ele estava quente com uso normal, né? Porque antes de rodar o benchmark eu estava usando ele normal, não estava fazendo nada muito, que demanda muito aí, né, da CPU, da GPU e tal. Aí eu decidi testar um resfriamento ativo, né? Peguei um saco de gelo, coloquei ele em cima e rodei de novo o benchmark. E aí o resultado foi muito superior. Curiosamente, CPU não mudou nada, com ele quente ou ele frio, mas GPU muda bastante.
e o desempenho chegou aí a mais de 3.000 pontos no 3D Mark, né? Quase 19 FPS, o que sugere que nós temos um thermal throttling, nós temos um problema de aquecimento aí na parte da GPU desse iPhone. Eu vou estudar isso um pouco mais, depois eu trago um outro vídeo para vocês. Então, o desempenho normal dele, né? Aparentemente, se ele for capado mesmo, é um pouquinho melhor que o 12 Pro, em condições ideais seria consideravelmente maior, né? O desempenho gráfico, mas deixa eu estudar um pouquinho mais. Essa primeiro é a primeira impressão. E agora vamos falar sobre bateria, o assunto favorito do Nanete. Bateria, e parece que a situação é realmente animadora aí para a linha iPhone 13 como um todo, em especial a linha Pro, né? Porque a gente tem a tela aí que traz a taxa de atualização adaptável, né? O que ajuda aí na autonomia da bateria. Primeiro vamos aos dados técnicos, né? A gente tem no Pro Max um aumento aí do tamanho da bateria de 3.687 da geração anterior, né? Do 12 Pro Max para 4.373. Então ganhou aí, ganhou quanto? Ganhou, não sei fazer conta. Faz aí, ó. 4.000, 3.000, 4.300, 6.000. Calculadora. Ele ganhou 686 mAh. Já o iPhone 13 Pro, tem 3.095 mAh em relação aos 2.815 que a gente tinha no iPhone 12 Pro. Então ele ganhou 280 mAh, isso eu sabia, o grandão que eu não sabia. Então é um ganho menos considerável em relação ao Pro Max, tanto é que eu não pude testar ainda para valer, sabe, fazer aquele teste de bateria. Mas pelo que eu tô vendo o pessoal testando por aí no YouTube, parece que o Pro Max, o iPhone 13 Pro Max, tem a melhor bateria, assim, não só da linha iPhone, mas do mercado de smartphones. Parece que ele está ganhando de todo mundo, o que é uma boa notícia também pro 13 Pro, né? Que apesar dele ter aí uma autonomia menor, porque a bateria dele é menor, inclusive, olha essa foto aí dele por dentro, né? A bateria do 13 Pro continua em L, mas a do Pro Max é grandona, né? Reta, um retângulo único. Então assim, eu tirei ele da caixa, restaurei um backup, usei ele ao longo do dia. A bateria não vem cheia, vem ali com uns 80, 90%, mas eu usei ele o dia todo, fiz muitas fotos, vários vídeos, benchmarks, e chegou no final do dia com 5% ainda. Um dia aí que eu peguei ele, tirei da caixa o quê? Umas 9, 9h30 da manhã e fui guardar ele por volta da meia-noite. Então o desempenho foi excelente aí no primeiro teste. Vamos testar um pouco mais, mas tá bem promissor. Então parece que a bateria tá muito boa. Que é difícil, né, a gente falar isso de um iPhone. Na verdade aconteceu com o 11, com o 12 foi ruim de novo, mas parece que agora existe uma esperança, especialmente para quem quer o iPhone mini, né? Parece que vai estar melhor esse ano. Inclusive tem outras informações aqui sobre bateria para vocês. A gente tem os modos de carga, né? No conector Lightning, que aliás, o insulto continua, né? O conector Lightning que eu já comentei, ele é apenas USB 2.0, que vai criar um problema para quem quiser transferir aqueles arquivos grandes lá do ProRes, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas enfim, continua aí no USB 2.0, 20 watts, se você usar um MagSafe 15 watts, e se você usar um carregador Qi comum 7.5 watts. E se você carregar MagSafe no iPhone mini, 12 watts, continua, esse insulto também continua. E chegou a hora finalmente de falar sobre as câmeras do iPhone 13 Pro e também do 13 Pro Max e como elas se comparam aí com a geração anterior, como foi essa evolução. Então, nos meus testes eu não usei o modo noturno porque eu queria ver a captação sem esse pós-processamento mais agressivo do modo noturno. Importante dizer que aqui no caso, o meu iPhone 12 Pro ele está rodando o iOS 15 já, desde que saiu o iOS 15, e o 13 também veio com o iOS 15. Apesar de que o 13 que a gente pegou aqui, né, os iPhones, alguns deles estão pedindo uma atualização para o iOS 15. Então, eu fiz esses testes aqui, mas depois eu vou refazer, porque pode mudar alguma coisa lá. Ele mostra, você está no iOS 15, mas tem um iOS 15 aqui para você atualizar. Eu pensei que eu falei, não é possível, eu não estou no iOS 15. Então, ele veio com o iOS 14, isso não é possível. Mas está aqui, ó lá, iPhone 13 Pro, ó lá, iOS 15. Se fosse um iOS 15.0.1, normal, né? Acontece de sair bugado e eles têm que correr para corrigir. Não deveria ser normal, né? Mas é. Enfim, vamos falar das câmeras. Eu tenho bastante coisa para falar aí sobre as câmeras. Tô feliz com essa atualização, exceto pela lombada aqui, né? Que realmente, gente, ó, vou mostrar um detalhe aqui que eu não mostrei antes. O negócio ficou gigantesco. Olha, velho, câmera bump. Mas enfim, vamos lá. Temos melhorias nas três câmeras, na Ultra Wide, na Wide e na Telefoto. Melhoria na Ultra Wide, eu vou resumir aqui e aí a gente fala das câmeras, mas um resumão para quem não quer ver toda aquela parte técnica, análise das fotos.
Então a Ultra Wide, ela capta mais luz, ou seja, em condições com menos luminosidade, ela gera fotos com menos ruído, mais definição, e agora ela também integra um modo macro. Nós temos a câmera wide, que agora é f1.5 com um sensor maior, né, os pixels. O tamanho dos pixels, que era de 1.4 micrômetro no iPhone 12 Pro, agora 1.7 micrômetro. Então nós temos um sensor maior que estava no 12 Pro Max, agora vem para toda a linha 13. E isso gera sensor maior, né? Pixels maiores também acaba captando aí mais luz, gera mais nitidez, em especial em condições com baixa luz. E nós temos a tele, que aí ela é uma melhoria, mas ela é uma melhoria opcional, porque nós temos um zoom ótico de 3 vezes, antes era 2, só que a abertura da lente, o F, que era 2.0 aqui, acaba subindo para 2.8, ou seja, capta bem menos luz. Então nós temos uma perspectiva diferente e menos captação de luz, porém temos o acréscimo aí do modo noturno, né? Então ela é uma melhoria para algumas pessoas vão achar legal essa nova perspectiva, outras não. Eu gostei, eu vou explicar por quê. Então pessoal, vamos começar aí a análise das câmeras. Eu quero começar com a câmera Ultra Wide. Eu vou capturar as duas telas aqui dos iPhones e vou colocar na tela, que é uma forma mais rápida e eficiente de a gente mostrar no vídeo exatamente o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com essa foto que eu tirei aqui às 8 da noite. 8 da noite aqui em Madrid, o sol estava se pondo, então era um fim de tarde, né? Tinha um pouco de luz ainda, mas não era aquele sol, então a gente já consegue medir aqui a captação de luz aí dessa lente. Lembrando que, olha aí os detalhes, iPhone 12 Pro, câmera ultra angular 13mm, f2.4, 12 megapixels. E aqui no 13 Pro, 13mm, f1.8, 12 megapixels também. E o tamanho do arquivo ali embaixo, né? Então tem aí todos os metadados que não me deixam mentir sobre o horário da foto e tudo que eu comentei aqui agora com vocês. Então vamos lá, a gente tem aqui a loja da Apple, né? Puerta del Sol, não sei falar espanhol. E dando um zoom aqui, vamos tentar caçar definição. Vamos ver, ó, vamos pegar esse loginho aqui na parede. A gente consegue ver que no 13 Pro tem um pouquinho mais de definição. Porém, nesse nível de luz que a gente tem nessa foto aqui, não dá para perceber tanto. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos para a bandeirinha aqui, ó, que fica bem nítida. A gente percebe uma definição levemente melhor aqui no 13 Pro. Ou seja, em condições com esse nível de luz, né, um pouco de luz, para cima, muito sol, um local muito bem iluminado, não vai ter muita diferença nas fotos captadas aí no modo Ultra Wide, tá? Agora, quando a gente escurece um pouquinho, aí a história muda. Já essa foto aqui foi tirada um pouco mais tarde, aí já não tinha luz natural, né? O céu já estava bem mais escuro e a gente tem só a iluminação da rua, né? Dos prédios e tudo mais. Então, ó, não preciso nem dar mais zoom para ver a diferença absurda que a gente tem na captação de luz aqui, né? Dá para ver que no iPhone 12 Pro ficou um borrão, enquanto no 13 Pro a gente tem aí uma retenção bem maior dos detalhes, né? Do prédio, da estrutura, das janelas. Mas vamos lá, vamos forçar a amizade aqui, ó. Deixa eu dar um zoom no máximo aqui nessa foto noturna e olha aí, acho que está bem claro aí para todo mundo a evolução que a gente tem da câmera Ultra Wide sob condições de baixa luz, né? Não tem nem o que falar. Agora, para deixar essa diferença mais evidente, tem essa foto que eu tirei aqui no quarto de tarde. Apaguei as luzes do quarto, deixei a porta ali entreaberta e fui lá e tirei a foto, né? Então a gente percebe que tá parecido, né? O iPhone 13 Pro ele tá um pouco mais claro, mas isso daí é o pós-processamento do iPhone 12 Pro tentando compensar a falta de luz. Isso fica evidente quando a gente dá um zoom aqui. Então a gente tem esse quadro aqui na parede, ó, com as casinhas coloridas. Vou dar um zoom aqui, ó, e percebam como a gente consegue ter mais informações, né, no 13 Pro. O outro fica bem apagado, não dá para ver direito. Aqui não, a gente vê, ó, são duas casinhas, né, uma amarela, uma vermelha e por aí vai. Se eu for na mais escura aqui até dá para ver. Aí aqui no 12 Pro vira um borrão, né? Já fica bem apagada. Então é aí que fica claro essa diferença. Fora o ruído, né, na parede, que a gente tem menos no 13 Pro. Mas para ficar evidente o ruído, aí eu fechei quase toda a porta e deixei o quarto completamente escuro. E esse foi o resultado. Aí é uma escuridão cheia de ruídos. Mas vamos dar um zoom aqui nos ruídos, aqui, ó, bem no quadro aqui que dá para ver, para mostrar como nós temos menos ruído no 13 Pro.
Então dá até para ver alguma coisa ali, né? Mas é isso que a gente quer dizer quando a gente fala, capta menos ruído, né? Esses pontinhos aí na foto quando a gente dá um zoom. Agora, isso tudo foi sem o modo noturno ativado. Ativando o modo noturno, aí o resultado é muito parecido, né? Pelo menos para compartilhar por aí, pô, as duas fotos estão iguais. Então, por isso que eu quis evitar de usar o modo noturno, porque ele força muito o pós-processamento e olhando de longe assim, batendo o olho, sem dar um zoom, sem caçar os detalhes, é praticamente a mesma coisa. Mas deixa eu dar um zoom aqui para mostrar que sim, tem diferença. Então vamos dar um zoom aqui, ó, nas duas casinhas e a gente percebe mais uma vez que existe mais nitidez e menos ruído no iPhone 13, né? Menos ruído. Mas quando a gente põe esse modo, fica mais parecido, né? Mais próximo. Com isso, eu acho que nós temos aqui uma das melhores, se não a melhor câmera ultra-wide em um smartphone hoje no mercado, né? Por conta aí dessa captação de luz. Câmeras ultra-wide geralmente captam pouca luz pela natureza aí, né? Dessa lente. Mas aqui não, né? A Apple fez um excelente trabalho, porém eu não sei se todo mundo vai perceber isso, né? Acho que a maioria das pessoas não vai perceber, porque é um detalhe específico, né? Você precisa de baixa luz para ver essa diferença. Se você tem condição de luz legal, como por exemplo essa outra foto aqui, que também foi no final da tarde, né? Por volta aí das 8 horas. Final da tarde, 8 horas, é que o sol se põe às 8, né? Aqui. Então o sol tinha acabado, estava se pondo ali na verdade, e a gente tem uma quantidade de luz considerável e não dá para ver muita diferença. Claro que se a gente for caçar os detalhes, por exemplo, vou dar um zoom na estátua aqui, olha lá. A gente consegue ver, não, tá, chegando aqui ó, nesse nível de zoom, o iPhone 13 Pro até tem um pouquinho mais de definição, mas você teve que dar um zoom no talo para perceber, então no dia a dia isso acaba não fazendo diferença, as duas fotos estão excelentes. Então, Ultra Wide no iPhone 13 Pro melhorou bastante a condição de captação em baixa luz. Fora isso, a gente tem um novo modo também, né, que é o modo macro, que está integrado aqui na câmera Ultra Wide. Eu quero aproveitar que eu estou capturando a tela aqui, mostrando para vocês, e abrir aqui o aplicativo câmera. E a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu estava mexendo aqui, deixa eu colocar alguma coisa aqui embaixo, né, só para não mostrar o lençol que a gente colocou aqui, que já está todo sujo, a gente precisa lavar antes de ir embora aqui do Airbnb. A primeira coisa que eu fiquei procurando é um modo macro, né? Porque a gente tem retrato, panorama, vídeo, tem o novo cinematográfico que eu vou falar daqui a pouco, câmera lenta, time-lapse, não tem modo macro. Aí eu pensei, beleza, né? Põe na Ultra Wide, vem aqui em cima nesse menuzinho estranho que talvez apareça. E eu não achei, né? Isso aqui é exposição. Não, esse outro. Não tem. Então, a Apple fez um péssimo trabalho em indicar para o usuário onde ativa o modo macro e quando ele está ativado. Porque várias pessoas que compraram o iPhone 13 vieram falar comigo e estavam perguntando se o meu estava bugando a câmera às vezes também. Olha como o modo macro ele é ativado. É uma coisa muito automática. Então, deixa eu pegar a nossa plantinha fake aqui, ó. Então aqui eu estou na câmera normal, a câmera wide, e aí se eu for me aproximando, ó, a hora que eu chego perto aqui, ó lá, ele trocou de câmera. Mas ele não me disse que eu entrei no modo macro, ele não falou nada. Você só vê esse tranquinho, ó lá. Ó, cheguei perto, dá um tranco. Fui para longe, desfaz. Cheguei perto. Então o que está acontecendo aqui? Ele está trocando para Ultra Wide e adaptando, né? Dando um zoom e encaixando na tela para você. E aí rola essa mudança, porque uma está aqui, a outra está aqui em cima, né? Aí muda a perspectiva e rola esse tranquinho. O problema é que isso não é sinalizado. E a sensação que eu tenho é que está travando alguma coisa. Opa, peraí, o bagulho tá bugada essa câmera. Mas não. Então a gente entra no modo macro. Quando eu tô aqui, ó, eu tô no limite do foco. Daqui para frente a principal não foca mais. Aí ele troca para Ultra Wide, como vocês estão vendo aí. Aí eu posso me aproximar aqui do objeto, ó lá. Então eu posso chegar aqui, ó, e tirar uma foto que antes não era possível com o iPhone. Deixa eu apertar aqui. Aí se eu apertar o 0,5 aqui, ó, ele só deu um zoom out nessa câmera, não tem nenhuma transição, né? Mas se eu colocar o dedo aqui, ó, e vier aqui para trás, ó, olha que engraçado que vai acontecer, olha lá. Abriu. Se eu me aproximar, a mesma coisa acontece. Ele tenta ir para Ultra Wide. Não, agora ele sentiu que tem um bloqueio aqui, né? Mas uma outra coisa curiosa é como o iPhone usa todas as câmeras para uma foto, né? Então, se eu tampar a câmera principal aqui com o dedo, ó, tampei. Olha a exposição como fica toda maluca. Então ele usa dados da câmera principal para deixar a foto Ultra Wide melhor. Por isso que a gente tem uma consistência no balanço de branco, na exposição e por aí vai. E aí a mesma coisa acontece aqui se eu fizer isso aqui, ó. Se eu colocar a mão aqui e voltar lá. Aí ele
cobriu meu dedo. Então a gente consegue ver melhor como é feita essa transição. O modo macro é legal, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado, ó. Câmera ultra angular, nenhuma indicação de que foi no modo macro. E se eu der um zoom aqui, a gente consegue ver que tá ok para uma câmera ultra wide com zoom simulando um macro, vai chegar perto daquelas câmeras macro de 2 a 5 megapixels que a gente vê também aí em vários smartphones. Então realmente essa é uma câmera que eu não testei muito ainda, por isso que eu estou fazendo um teste aqui agora com vocês. Mas é assim que é o comportamento dela. O que eu posso dizer é que esse comportamento é muito estranho. E isso daqui tinha que ser sinalizado, tinha que ter um modo macro, você tinha que saber que o negócio está mudando. Não é para dar um tranco na câmera sem falar para o usuário. É muito estranho a Apple lançar um produto dessa forma. Ainda mais quando eles deixaram claro que isso é um modo macro, né? Então, essa é a parte estranha, é estranho. Bom, nada que uma atualização de software não resolva, felizmente, mas é estranho. Agora estamos de volta naquele prédio com a loja da Apple, iPhone 12 Pro, 26mm ali na câmera, f1.6, 12 megapixels. iPhone 13 Pro, a mesma coisa, só que o f é 1.5. É um pouquinho mais aberta aí a lente, capta mais luz e tem a questão do sensor maior que eu já comentei, né? Duas características técnicas que permitem que o sensor capte, né? Que a gente tenha uma captação de uma foto com mais luminosidade. Então assim, no geral, como vocês estão vendo, a gente tem uma boa iluminação natural na foto, ela está com uma qualidade legal. Agora vamos tentar caçar alguma perda de detalhe, né, no 12 Pro em relação ao 13. Vamos dar um zoom aqui, ó, em uma janela aqui do prédio. Deixa eu puxar aqui a mesma janela, deixa eu ver se era a mesma aqui, assim, em cima da bandeira. Olha lá, vamos dar um zoom aqui. Olha, tá muito parecido, muito parecido. Acho que eu consigo ver um pouquinho mais de definição aqui em cima, ó, quando a gente foca nesse detalhe, mas é um detalhe muito pequeno, né, considerando aí toda a foto. Então eu posso dizer que o resultado com boas condições de luz nesse caso é praticamente o mesmo dessas duas câmeras, tá? Não vai dar para ver muita diferença. Tem vídeo, tem a questão do vídeo, que é o sensor shift, que eu vou falar daqui a pouco, mas para foto, como a gente está vendo nesse exemplo aqui, é muito parecido. Eu tenho essa outra foto aqui que também saiu muito parecida. Vamos dar um zoom nas letrinhas aqui. Não quero copiar o texto. Vamos dar um zoom aqui, ó, nas letrinhas. Vamos lá, o Carlos III. Não quero copiar o texto, espera aí. Tem que botar uma trava nessa opção. E aqui, ó, do outro lado, vamos dar um zoom aqui também. Olha, para mim tá muito parecido. Eu não consigo ver muita diferença. E tem essa foto aqui também que eu tirei hoje com excelentes condições de luz. Também me parece, deixa eu pegar aqui na janela mais escura se a gente tem alguma variação. Olha lá. Ainda bem, inclusive, que não tinha ninguém aqui, né? Serviu bem para o exemplo da foto. E eu não tô vendo muita diferença, hein? Vou dar um zoom aqui, ó, no ar-condicionado. Muito parecido, muito parecido. Não dá para perceber, tem que caçar um detalhe. Não dá. Vamos agora ao que interessa, uma foto tirada de noite. Então nós temos aí aquela mesma sensação de que o 12 Pro está mais claro, mas ele traz um pouquinho mais de ruído, né, na foto. Vamos dar um zoom aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha aí mais de perto. Então é isso, né? Parece um pouco mais claro, as sombras são menos definidas no 12 Pro, né? Elas são mais definidas no 13 Pro, como vocês estão vendo aqui. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver aquela diferença do ruído, né? Ó, vou dar um zoom aqui nesse detalhe aqui da parede e olha a diferença que faz. Opa, ativei o live foto aqui. Olha a diferença que faz, né? Você ter aí esse sensor maior e esse F, né? A abertura aí da lente maior. Então, fora o ruído, né? Também no geral na foto. Vamos dar uma olhadinha no céu aqui, ó. Essa área aqui que a gente tem, os artefatos aí da compressão, tá vendo? Bem menos no 13 Pro. E o céu também tá com menos ruído, né? Então é mais definição e menos ruído em condições aí com baixa luz. Basicamente o que a gente viu na Ultra Wide se repetindo também na Wide. Por fim, para encerrar o nosso papo aí sobre as fotos, vamos para a câmera tele, essa que traz uma diferença que não é 100% positiva como as outras que eu acabei de mostrar, né? Então olha aí, voltamos ao nosso ponto de origem, literalmente aqui nesse vídeo, e aqui a situação é diferente, né? Dá para ver pelos metadados, pelos detalhes. Então a tele do iPhone 12 Pro, 12 megapixels f2.0, aqui a gente tem 12 megapixels f2.8 no 13 Pro, ou seja, capta menos luz, né? Consideravelmente. Eu lembro que uma das primeiras teles do iPhone era 2.4, era um F mais alto. Não ativava com tanta frequência porque o sistema priorizava um zoom digital na câmera principal. Então você tentava dar o zoom, não ia. Ele ficava na principal e só dava o zoom ali, não era o zoom ótico de verdade
priorizando a luz. Então é muito provável que isso volte a acontecer agora. Por esse motivo e pelo motivo da perspectiva também, porque você precisa de uma distância maior aí para fazer o foco, né? E a perspectiva é essa. Então aqui é um conjunto de fotos, ó. Eu tenho aí a câmera ultra wide, legal, a câmera wide que eu já mostrei e agora a tele. E esse é o zoom que a gente consegue, né? Então, dando um zoom aqui, né? Condições de luz legais, a gente não perde nada na definição, como vocês estão vendo aí, beleza. É uma comparação meio complicada essa, né? Porque uma capta mais luz, mas tem um zoom de 2 vezes, a outra capta menos luz, porém tem um zoom de 3 vezes. Então, se eu for dando zoom, é capaz que essa daqui fique com mais detalhe do que essa em algumas condições, né, de luz. Como está acontecendo exatamente aqui agora, eu estou vendo mais detalhe no iPhone 13 Pro, né? Então eu continuo dando aqui o meu zoom digital e eu chego na maçã com mais detalhes, olha só, menos ruído, né? Muito curioso, isso porque o zoom é menor, né? O que eu estou fazendo aqui no 12 Pro seria o equivalente a, sei lá, mais do que isso aqui no 13 Pro, né? Para chegar nesse zoom. E é claro, você pode tirar foto também com o zoom digital, que aí alcança até 15 vezes agora. Porém, isso nunca é recomendado, porque se você vai dar um zoom digital, dá depois, né? Tira a foto primeiro, senão você fica travado com uma foto que você não consegue editar depois, né? Uma foto menor que não dá para mexer. Agora eu vou usar essa outra foto aqui, que aliás eu gostei muito dessa foto com ambos os iPhones, achei uma foto excelente, para explicar para vocês por que eu gosto desse zoom de 3 vezes e eu acho que faz sentido, né? Então aqui a gente tem as duas câmeras tele, né? 52mm, 77mm. A perspectiva, como vocês estão vendo, é bem diferente. Aí aqui eu já não estou mais analisando o detalhe da foto, né? Apesar de que agora temos modo noturno na câmera tele também. Mas vamos falar da composição. Pô, uma foto legal. Eu gostei dos dois enquadramentos, mas eu acho que em algumas situações eu gosto mais desse enquadramento, né? Da câmera que tem o zoom aí de 2 vezes, ao invés de 3 vezes. Só que eu vivo defendendo, né? A câmera de 2 vezes, o zoom digital na principal muitas vezes resolve. Então eu fiz esse teste. Então aqui eu tenho a foto que eu tirei com a câmera de zoom em 3 vezes e aí eu tentei replicar o resultado do iPhone 12 Pro usando a câmera wide, né, a câmera normal, e tá aí o resultado, né? A perspectiva se manteve muito parecida, o enquadramento aí eu quase fiz exatamente o mesmo e vamos ver se a gente perdeu definição? Essa é a parte legal aqui desse teste. Então eu vou dar um zoom aqui, vamos lá, um zoom bem forte aqui no relógio. E deixa eu ver, peraí, vou dar um zoom maior aqui. A gente perdeu um pouquinho de definição, mas eu tive que chegar até o relógio para perceber, né, essa queda na definição. Se eu tiver mais ou menos aqui, ó, que já é um excelente enquadramento aí, inclusive, né, para um zoom digital, a nitidez tá bacana, a foto tá com uma qualidade muito boa. E se eu usar ela normal como eu tirei, tá perfeita. Se eu colocar isso aqui no Instagram, ninguém vai falar, nossa, você deu um zoom digital na foto, tá com ruído. É claro que não, você tá louco, que mundo você vive? Então por isso que eu acho que faz muito sentido a gente pular para o zoom de 3 vezes, né? Tem um zoom ótico melhor. Ah, mas você quer a perspectiva de 2 vezes? Usa a lente wide e dá um zoom digital. Você quase não vai perceber, a menos que você queira pegar um detalhe ali, né? Um detalhe que está no 1.9x. Então é isso que eu tinha para dizer aqui para vocês depois de um dia testando as câmeras do iPhone 13 Pro. Lembrando que esses resultados também valem para o iPhone 13 Pro Max, né? Já que as câmeras são exatamente iguais nessa geração. Então câmera ultra-wide muito melhor, câmera wide melhor e câmera tele melhor também. Eu gostei dessa perspectiva nova aí. Então beleza, falamos aí dos resultados das câmeras para fotos, mas e os vídeos? E assim, eu preciso avisar vocês que o modo cinematográfico é uma grande tranqueira, pelo menos na primeira versão. Ele precisa desesperadamente de uma atualização de software. O que a gente testou aqui é exatamente o que eu tinha previsto. O comercial da Apple mostra, nossa, uma iluminação, um ator, um roteiro, uma pessoa só na cena virando assim, aí fica legal. Mas quando você tem uma condição no mundo real, não acontece isso. Ele é meio bagunçado, não entende muito bem, o recorte não fica legal, sem falar que ele capta em 1080p 30, então ele grava em Full HD para fazer esse efeito.
Então eu meio que desanimei de ficar testando esse negócio. Vocês viram aí alguns takes que eu tentei fazer, não funciona muito bem na minha opinião. Tá parecendo o primeiro modo retrato lá do iPhone 7. Pô, às vezes você conseguiu uma foto muito boa, mas ainda precisa evoluir bastante. Mas o mais interessante que eu testei em vídeos foi o Sensor Shift. Então eu montei esse suporte aqui com algumas peças que sobraram, né? Ó, você vê que tá todo improvisado aqui, né? Não tem nenhum cabo para segurar direito. Mas tá aqui, coloquei os iPhones lado a lado, como vocês estão vendo aí, olha só, nessa imagem, fomos pra rua e fizemos alguns testes. Obviamente, né, eles não ficaram exatamente na mesma posição, então tem um pouquinho de variação aí no ângulo, mas o local é o mesmo. E agora vocês estão vendo aí um teste alternando entre as diferentes câmeras nos dois iPhones, né? Lembrando que aí a gente estava de tarde, não tinha um sol muito forte, né? Tinha uma iluminação legal, mas não era um sol, aquele sol de rachar, né? Tava meio nublado, na verdade. E aí vocês estão vendo como as câmeras alternam e como a gente consegue chegar num zoom digital ali no iPhone 13 Pro Max um pouco superior em relação ao 12 Pro, né? E depois disso eu fiz um teste de estabilização usando a câmera wide dos dois iPhones, porque agora nós temos o Sensor Shift no iPhone 13 Pro. E como vocês estão vendo, dá para perceber que o iPhone 13 Pro ele é um pouquinho mais estável do que o 12 Pro. A gente não sente tanto a caminhada. Eu estava andando sem me esforçar em estabilizar, só segurando os dois iPhones aqui. E aí o 12 Pro você sente cada passo, né? Cada tranquinho que dá na câmera. No 13 Pro ele alivia um pouco isso, graças a essa tecnologia aí, Sensor Shift, que é uma estabilização adicional no próprio sensor. Antes era exclusivo do iPhone 12 Pro Max e agora está presente aí em todos os iPhones 13. Então finalmente é isso que eu tinha para dizer para vocês aí sobre as câmeras do iPhone 13 Pro. É o maior upgrade, né, que a gente percebe, né, a maior evolução que a gente está vendo aqui nesse produto, mas todas as características que eu citei aqui tiveram alguma evolução, né? Design, tela, som, bateria, principalmente aí que eu quero testar e tudo mais. Então, assim, claro que esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões. Eu tive aí mais de um dia para testar esse produto, mas se a primeira impressão é a que fica, aqui nós temos um excelente lançamento da Apple. Essa é a minha primeira opinião aí sobre os iPhones 13 Pro, ao contrário da minha opinião do iPhone 13, né? Que ele poderia não existir. Não vale a pena. Só a bateria. Eu acho que só a bateria me atrai, né? Mini, eu não sei. Por quê? Como é que é a foto? Por que, Apple? Então é isso aí, esse foi o nosso primeiro teste dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu não posso encerrar sem agradecer aí os nossos patrocinadores aqui do Loop Infinito. Nós temos a Nomad, que é a sua conta digital nos Estados Unidos. O diferencial aqui é que você tem uma conta que você abre gratuitamente, o link está aí na descrição, não paga nada, uma conta em dólar, e usando essa conta com algum serviço, alguma compra nos Estados Unidos, você já economiza, porque o IOF é mais baixo, o spread bancário é mais baixo, então as taxas são menores. E ainda tem $15 de cashback usando o cupom do Loop que está aí embaixo na descrição, na sua primeira remessa. Então a primeira vez que você vai transferir o dinheiro lá de real para dólar, você recebe esse cashback de $15, lembrando que tem que ser feito aí 15 dias após a abertura da conta. Então os links estão aí na descrição para a Nomad e tem também a Zip4Me. E se você vai comprar com desconto lá fora, é legal você poder trazer para cá para o Brasil. Então já juntamos aí os patrocínios e a Zip4Me é o seu endereço nos Estados Unidos. É um serviço de redirecionamento de compras. Então você manda para lá, quer comprar alguma coisa, sei lá, na Amazon, no eBay. O eBay é legal também, né? A gente fala da Amazon, mas tem o eBay que tem muita coisa bacana. Você manda para a Zip4Me e aí com a Zip4Me você manda para o Brasil. E eles fazem todo um serviço para você, né? De manuseio, te mandam foto do produto, informações. Tem a compra assistida, você não sabe comprar nos Estados Unidos, eles fazem a compra para você e usando o cupom do Loop, essa taxa de serviço sai na faixa no seu primeiro envio. É por nossa conta. Então, os links estão aí na descrição, não percam. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esse aqui deu um trabalhinho para fazer, mas acho que ficou bem legal aí. A gente está aprendendo aqui a analisar fotos. Será que o Barba aprovaria? Vou mandar essas fotos para ele analisar. Acho que ele vai curtir. Valeu, galera, e até a próxima!